A teologia do domínio, ela tem origem no nacionalismo cristão norte-americano. Ela se pretende uma interpretação literalista do Antigo Testamento, de duas passagens em particular, do Gênesis, no capítulo 1, o versículo 28, e no Salmo de número 8, que retoma alguns termos do Gênesis. E todos nós recordamos, Haroldo, no versículo 27, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E no versículo 28, diz assim então, Deus os abençoou, homem e mulher, e Deus lhes disse, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Então, crescer, multiplicar, encher a terra e então dominar. Em inglês, porque como é distração norte-americana, é claro que a teologia foi fundamentada na tradução para o inglês. E numa tradução que não é apenas uma tradução, é um monumento de cultura, que é a King James Bible, que é a Bíblia do Rei. Bom, James em português é Tiago, mas todos nós falamos Rei Jaime, que entre 1604 e 1611 patrocinou a reunião de um grande número de eruditos para traduzirem para o inglês a Bíblia. E a King James Bible é tão importante quanto o teatro do Shakespeare para forjar o inglês moderno de maneira definitiva. Uma comparação no Brasil, em português, seria a poesia de Camões e os sermões de Antônio Vieira. De um lado a literatura, do outro algo de caráter mais religioso, formando de maneira definitiva o idioma. Pois bem, em inglês é mais enfático, porque em inglês, depois então, no versículo 27, criou o homem e a terra, então diz em inglês assim, And God blessed them, homem e mulher, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over, tudo, peixes, animais que se movem sobre a terra. Essa tradução é muito bonita e muito forte, Haroldo, por dois motivos. Primeiro, pelo polissíndeto. Você repara que ele sempre diz, And God blessed them, and God said unto them, and multiply, and fructify, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over. Então, a estrutura do polissíndeto, a repetição da conjunção aditiva e, faz um elo de continuidade literariamente fantástico entre a criação e o domínio. Em inglês, ele não usa o imperativo, não é dominai os peixes do mar, as aves do céu. Eles dizem em inglês, eles juntam o verbo com o substantivo. É muito mais enfático, eles dizem and have dominion over. A dominion theology depende de uma leitura literalista desta passagem. Ao homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança, cabe domínio sobre tudo, sobre a terra, e então o nacionalismo cristão vai adiante. Então a ideia do nacionalismo cristão é que o que esta passagem de fato diz é que o domínio sobre todas as coisas da terra é de um homem criado por Deus. Essa interpretação ela é uma manipulação pervertida do repertório bíblico. E vou dizer aqui com todas as palavras, eu não estou me referindo aos aproximadamente 40 milhões de evangélicos e de evangélicas do Brasil. A eles, todo o meu respeito, todo o respeito à fé alheia, todo o reconhecimento de que a expressão religiosa é parte da dignidade da pessoa humana, como está consagrado no capítulo 5 da Constituição. Eu estou me referindo a líderes religiosos oportunistas e inescrupulosos que manipulam a fé alheia pela leitura distorcida da Bíblia. Teoricamente, para que esta leitura seja possível, a interpretação deveria ser literalista, isto é, ao pé da letra. No entanto, o nacionalismo cristão esquece de maneira interessada que a interpretação de que o homem terá domínio sobre tudo não pode se referir ao cristão. Porque nós estamos no Antigo Testamento, Haroldo. No corpo do Antigo Testamento, o conceito de cristão não faz sentido. Ele não apenas é anacrônico, ele não faz sentido. Porque na religião judaica, e, mais uma vez, de maneira legítima para o judaísmo, o Jesus Cristo não é o Messias.
não foi o Messias. Para o judaísmo, o Messias ainda não chegou. Por isso, se nós estamos no ano 2024, eles estão no ano, hoje, 5.784. Se eu não me equivoco. Verifica, Haroldo, por favor. Porque se eu estiver equivocado, corrigimos. Por que eles estão nesta datação? Porque o ano 2024 depende de uma convenção. Antigamente se dizia antes de Cristo, depois de Cristo. Se você não considera que Cristo é Messias, você não pode estar em 2024. Você está em 5.784. Portanto, a essência do nacionalismo cristão, e é preciso dizer com coragem cívica, a essência do nacionalismo cristão é uma fraude hermenêutica. É ler. Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, não pode ser para o cristão. No corpo do Antigo Testamento, isso só pode ser para o povo eleito. Só pode ser para o judeu. A leitura pervertida deste versículo deu origem a uma estratégia de 2 passos. É o que está em vigência no Brasil hoje. Qual é a estratégia dos 2 passos? Aproveitando-se da liberdade religiosa que está consagrada em todas as constituições democráticas modernas, todas, é preciso aproveitar a liberdade religiosa para crescer e multiplicar o número de fiéis. Uma vez que o número de fiéis tenha sido crescido e multiplicado de modo a encher a terra, chegou a hora do domínio. Eu trouxe para você, nós vamos ler juntos, trechos de um ensaio de um norte-americano chamado Gary North, e eu vou ler passagens de um livro do Edir Macedo e de um livro do Nicolas Ferreira, que é esse serviço que eu faço ao espaço público brasileiro, eu leio esses livros por vocês. Como começou isso nos Estados Unidos? Vamos lá. Tem data. Agosto de 1980. Em agosto de 1980, acontece nos meios evangélicos norte-americanos uma mudança radical, uma verdadeira ruptura, que levou a Ronald Reagan e que hoje conduz a Donald Trump. Então vamos lá, para compreender com muita calma. 1980, quem é o presidente dos Estados Unidos? É o Jimmy Carter, o democrata Jimmy Carter. Em agosto de 1980, pela primeira vez, realiza-se nos Estados Unidos uma Religious Roundtable, que é uma sabatina com os candidatos presidenciais, organizada por lideranças evangélicas. Foi uma grande surpresa para os meios de comunicação da época, porque nós estamos falando aqui de milhares de pessoas reunidas pela primeira vez. Por que pela primeira vez? Porque até então, se você puder colocar agora a primeira página do ensaio do Gary North, eu já explico o conceito fundamental do ensaio. Esse ensaio é de 1982, é um ensaio fundamental, porque é um ensaio que reflete pela primeira vez sobre a mudança dos nacionalistas cristãos norte-americanos. Ele estabelece uma estratégia que tem sido seguida no Brasil à risca desde pelo menos o início da década de 90, com a formação da Frente Parlamentar Evangélica. Então vamos lá. Por que 1980? Porque os nacionalistas cristãos norte-americanos fundaram essa New Christian Right, the intellectual schizophrenia of the New Christian Right. A esquizofrenia intelectual da nova direita cristã norte-americana era aceitar um mito, que no vocabulário do Gary North é o mito da neutralidade, o que quer dizer a natureza laica do Estado, isto é, a separação entre religião e política. Diz o Gary North que em agosto de 1980 os nacionalistas cristãos decidiram partir para a luta. O vocabulário que ele usa é "a war is in progress", uma guerra está em curso. E a guerra era uma guerra para submeter a política à religião. Por que 1980? Era a reeleição do Jimmy Carter. Quem era o Jimmy Carter? Presidente democrata. Mais do que isso, o Jimmy Carter, Haroldo, foi o primeiro presidente norte-americano assumidamente evangélico. Um batista de 4 costados. Desde os seus 18 anos, o Carter foi diácono, professor de escola dominical, que é uma tradição muito importante da congregação batista, a escola dominical. Ocupou todos os cargos da igreja, sempre foi um homem de Cristo, como ele sempre se definiu. Na Casa Branca, Haroldo, o Jimmy Carter interrompia o trabalho 3 ou 4 vezes por dia para orar. Ainda assim, os evangélicos americanos se reuniram, produziram uma ruptura com a sua história para derrotar o Jimmy Carter. Como? Por quê?
Porque diz o Gary North nesse ensaio, não basta ser cristão, é preciso governar de modo a facilitar a criação de uma sociedade teocrática. Vamos ler o ensaio? Eu vou traduzir para vocês agora. So, let us be blunt about it. Sejamos francos sobre isso. Devemos usar a doutrina da liberdade religiosa para ganhar independência para as escolas cristãs, até que tenhamos treinado uma geração de pessoas essas que saibam que não existe neutralidade religiosa, não existe neutralidade legal, não existe neutralidade pedagógica e não existe governo civil neutro. Neutralidade, recorde-se, a separação da igreja, da política e religião. Então, aquelas pessoas se ocuparão em construir uma ordem religiosa, política e social baseada na Bíblia. E uma ordem religiosa que finalmente negará a liberdade religiosa dos inimigos de Deus, ou seja, de todos aqueles que não professam a mesma fé. Assassinato, aborto e pornografia serão ilegais. A lei de Deus será imposta. Isso levará tempo. O mais importante vem agora, Haroldo. Uma religião minoritária não poderá fazê-lo. A teocracia deve fluir dos corações de uma maioria de cidadãos. Agora, o projeto está dado. A teologia do domínio pretende uma ordem teonomista, isto é, uma ordem política que se submeta à lei de Deus. Mas do Novo Testamento, a lei do amor, a lei do amor a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo? Não. São os 10 mandamentos que o governador da Louisiana mandou agora inscrever em todas as repartições públicas. Agora, o mais importante, diz o Gary North, uma religião minoritária não poderá fazê-lo. Então é preciso ter uma... Eu traduzo agora ou eu espero você? Não, pode traduzir. Então, como é que você faz para... Como é que se a religião minoritária, como impor uma teocracia? Não pode. O que é preciso fazer? Haroldo, agora estamos no Brasil. Este ensaio é de 1982, mas agora eu estou lendo o Brasil de 2024, eu estou escutando a Michele Bolsonaro no dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, dizendo: nós fomos negligentes e aceitamos que religião e política estavam separadas. O mal tomou, o mal ocupou, mas aí vem a libertação. O que é libertação? Vou traduzir. A tática adequada deve ser baseada numa estratégia de longa duração. A tática é a seguinte: usar a versão humanista da liberdade religiosa, baseada como ela é no mito da neutralidade, para ganhar tempo. Mas não vamos nos enganar. Nós estamos ganhando tempo para reconstruir o mundo. Esta reconstrução envolverá, em última instância, um retorno para uma aplicação da lei bíblica em todas as esferas da vida. Quando isto acontecer, não por meio de uma revolução, mas pela pregação constante do Evangelho e pelo autogoverno crescente de cidadãos cristãos que obedecem à lei da Bíblia, quando isto acontecer, a nova ordem social retornará à doutrina da liberdade cristã estabelecida no Antigo Testamento e na Constituição Republicana Norte-Americana anterior a 1865. Anterior à abolição. Ou seja, a Constituição escravocrata. Certo? É isso, Haroldo. Mas você percebe, são 2 passos. Primeiro, crescer e multiplicar. Quando encher a terra, então, estabelecer dentro do Congresso um controle das mais importantes comissões para impedir que temas sensíveis sejam discutidos ou para impor uma pauta de interesse evangélico. Eu não estou descrevendo uma distopia do futuro brasileiro. Eu estou descrevendo o presente do Congresso Nacional. Porque no Brasil, então, a junção é que tanto o fundamentalismo religioso de Nicolas Ferreira, de Silas Malafaia, de Marco Feliciano e tutti quanti é um projeto, em última instância, que consiste em negar qualquer forma possível de alteridade. Veja que o Gary North, e o surpreendente deste ensaio, quando eu descobri nas minhas pesquisas, o que me surpreendeu é a disfarçatez da explicitude. Está tudo dito. Tudo que acontece no Brasil agora está dito. Veja, eles dizem: vamos usar o mito da liberdade religiosa para ganhar tempo.
e vamos ganhar tempo até o dia em que haverá uma geração de pessoas educadas para negar a liberdade religiosa dos inimigos de Deus. Sabe o que isso quer dizer, Haroldo? Quer dizer que apenas haverá a fé deles. Todas as outras serão proibidas. Está dito. Eu estudei educação moral e cívica no ensino fundamental. Eu estudei organização social e política brasileira no ensino médio. EPB, estudo de problemas brasileiros, na universidade. O que era essa disciplina? Foi uma disciplina criada em 12 de setembro de 1969. É instituída em caráter obrigatório, como disciplina e também como prática educativa, a educação moral e cívica nas escolas de todos os graus e modalidades dos sistemas de ensino no país. Vamos traduzir para a nossa audiência nas escolas de todos os graus e modalidades. Podia ser escola técnica, escola militar ou escola pública. Todos os graus. No ensino fundamental se chamava Educação Moral e Cívica, no ensino médio era Organização Social e Política Brasileira, na universidade Estudos de Problemas Brasileiros. A defesa do princípio democrático através, agora acredite, da preservação do espírito religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com responsabilidade, sob a inspiração de Deus. Lembremos que o Ernesto Geisel era evangélico. Que mais? Culto à pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e aos grandes vultos da sua história. A Escola Cívico-Militar tem um capítulo, que é o capítulo 7º, que define o projeto Valores. O que é o projeto Valores? Quem operacionalizará, ou seja, ensinará a disciplina, são policiais militares da Polícia Militar de São Paulo aposentados. Qual é todo o objetivo da teologia do domínio? É, aproveitando-se da liberdade religiosa, numa interpretação fraudulenta do versículo 28 do capítulo 1 do Gênesis, crescer e multiplicar. Quando tiver enchido a terra, dominar. Mas dominar como? Por meio de uma revolução? Não diz o Gary North, pela pregação constante do evangelho de modo tal que a teocracia flua dos corações de uma maioria de cidadãos. Quando 33% de brasileiros e de brasileiras responde que consideram positiva uma ordem política com base na Bíblia, a teologia do domínio está triunfando. O objetivo da teologia do domínio não é colocar exército na rua, embora o farão se for necessário, sem nenhum problema. A teologia do domínio, o objetivo não é tornar o capitão Derrite presidente. O futuro da teologia do domínio no Brasil já tem protagonista decidido. É Nicolas Ferreira. 2008. Este livro foi publicado. O Plano de Poder de Edir Macedo. Deus, os cristãos e a política. Nós não podemos acusar o Edir Macedo de ter sido excessivamente sutil. 2008. Qual é a base teórica do livro? O Antigo Testamento e Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem, por isso é necessário o Estado. Qual é a estrutura argumentativa do livro? Qual foi o primeiro grande gestor das coisas públicas do mundo? Claro, ele, o criador do universo, Deus. O livro é uma tentativa de usar o Antigo Testamento para mostrar que chegou a hora dos evangélicos não apenas se interessarem pela política, mas de tomarem o poder. É um plano de poder. 2008, Haroldo. Haroldo, onde é que nós estávamos? Nós estávamos com o ministro da Igreja Universal no governo. Com o ministro da Pesca. Olha, ministro da Pesca. Quer dizer, um Simão Pedro. Bom, ele diz na introdução que o livro é escrito para despertar um potencial. Qual é o potencial? Como a sutileza não é prerrogativa do Bispo Macedo, ele o diz no penúltimo parágrafo do livro, que eu vou ler agora. O Brasil tem uma população de aproximadamente 40 milhões de evangélicos. Terminamos aqui, chamando a atenção deles para que não deixem que essa potencialidade seja
desperdiçada. Leio mais uma passagem, teria mais para falar, mas eu paro para dialogar com todos. Agora estamos em 2022. Os cristãos e a política. Meu Deus do céu, não vamos rir do Nicolas Ferreira. Ele é o mais bem preparado, ele é o protagonista do projeto de distopia brasileira. Por favor, vamos levá-lo a sério. Então vou ler aqui agora, estou na página 145, o livro termina na página 149. Tenho um objetivo principal com este livro: fazer com que você compreenda que nós cristãos estamos em maioria no Brasil. Por isso, precisamos estar preparados para responder àqueles que questionam a razão de nossa fé. Se tivéssemos convicções sólidas sobre o fundamento da nossa esperança, não haveria tantas pessoas capazes de influenciar uma geração inteira para o mal. Agora você vai recordar por que os evangélicos cristãos não apoiaram Jimmy Carter. Como que isto é Gary North, a estratégia dos 2 passos. O Brasil não precisa de mais cristãos. Claro, eles já são maioria. Mas sim de pessoas que vivam o cristianismo. Isto é, de políticos que imponham uma ordem teonomista. E, ao que parece, 33% de brasileiros estão de acordo. Saiu no Brasil em 2022 este livro aqui. Olha que título impressionante. Jesus e John Wayne. John Wayne, explica que é John Wayne para os mais jovens, João. Porque... John Wayne foi um grande ator do cinema norte-americano, a própria imagem do macho alfa norte-americano, e fazia, sobretudo, filmes do chamado faroeste. E o faroeste é o que está na base do Destino Manifesto, a ideia de que era um Destino Manifesto dos Estados Unidos avançar e sempre conquistar novas fronteiras. E é um historiador muito importante, o Frederick Turner, que é o teórico dessa ideia de que o Destino Manifesto norte-americano é sempre expandir as suas fronteiras. Quando já não tiver fronteiras nos Estados Unidos, problema nenhum, expande para o México, expande para a América Latina. Então o livro Jesus e John Wayne, o subtítulo explica muito como o evangelho foi cooptado por movimentos culturais e políticos. É uma historiadora que é cristã, que é a Christine Kobes de Metz, e essa edição brasileira é muito enriquecida com um texto, um prefácio, que recomendo muito a leitura, de um teólogo brasileiro. São desses especialistas que conhecem 20 vezes mais do que eu o tema e se dedicam muito mais tempo. Tem um prefácio muito importante em que ele faz aproximações entre o movimento do nacionalismo cristão norte-americano com a realidade brasileira. O Olavo de Carvalho, depois de ter passado, como disse o Sidney muito bem, por inúmeras experiências religiosas, das mais variadas, o Olavo de Carvalho tornou-se um católico ortodoxo que absolutamente desprezava os evangélicos. Então, a teologia do domínio não se relaciona com o Olavo de Carvalho nesse aspecto. É quase uma incompatibilidade. Mas o Olavo de Carvalho é o grande artífice da ideia de guerra cultural no Brasil, numa leitura bastante distorcida, semelhante à que a teologia do domínio faz do Gênesis, é a leitura que o Olavo de Carvalho fez de Gramsci, por exemplo. E num livro de 1994, que deu origem a uma trilogia muito poderosa do Olavo de Carvalho, que foi fundamental para formar um pensamento de direita no Brasil na década de 90, que é a nova era e a revolução cultural. A nova era é o New Age, o misticismo. A revolução cultural era Gramsci. E o Olavo de Carvalho principiou uma ideia de que a direita deveria ocupar todos os espaços possíveis. A teologia do domínio significa isto. Por que o Nicolas Ferreira é essa figura tão complexa? Porque o Nicolas Ferreira é a junção quase impossível de nacionalismo cristão, teologia do domínio, militarização armamentista da sociedade e Olavo de Carvalho. O Nicolas Ferreira reuniu tudo, porque ele cita no livro 2 vezes o Olavo de Carvalho como mestre. Eu vou aqui sugerir para a nossa reflexão que muito em breve o Jair Messias Bolsonaro será conhecido como o marido da Michelle. Isto é, que o bolsonarismo cada vez mais perderá autonomia enquanto movimento político de massas, e o bolsonarismo, para sobreviver, terá de se associar de maneira deliberada ao nacionalismo cristão, a ele submetendo-se. A teologia do domínio implica, sim, de maneira muito curiosa, algo que é bastante chocante. A igreja precisa parar de cair nas armadilhas de falsos evangelhos, sintetizados na seguinte frase:
ame mais, julgue menos. Conforme exposto em capítulos anteriores, frases de efeito escondem perigos profundos. Amar mais e julgar menos é Jesus Cristo. É amar ao próximo como a ti mesmo. Não julgueis e não serás julgado. Porque a ideia do julgamento é a ideia de apontar o dedo. Há uma etimologia para a palavra Satanás que é duvidosa, mas que é muito reveladora. Satanás é o acusador, é aquele que sempre aponta o dedo para os outros dizendo está errado, é ímpio, é herege. Quem aponta o dedo para o outro estabelece-se como modelo absoluto. Isso quer dizer que o evangelho de Nicolas Ferreira não é o evangelho do amor. A famosa passagem de João, capítulo 8, versículo 7, o caso da mulher adúltera, que é uma cena muito importante para pensar o mundo contemporâneo. E que eu não estou falando de religião, estou falando de um texto fundamental de cultura. A mulher adúltera está sendo lapidada. Os fariseus, que sempre provocam Jesus com perguntas maliciosas para que ele tropece em questões teológicas, perguntam se deve-se seguir a lei. Ou seja, ela será lapidada até a morte, será morta apedrejada. Então Jesus, que está escrevendo na areia, se levanta, não alça a voz, não faz contato visual agressivo, não retira a pedra de ninguém, não admoesta ninguém, ele segura uma pedra e diz: quem entre vós não tiver pecado, atirai a primeira pedra. Ele oferece a pedra, as pessoas todas vão embora. Porque no evangelho do Nicolas Ferreira, o Nicolas Ferreira não teria voz serena, ele não evitaria o contato visual agressivo, ele não ofereceria a pedra perguntando quem de vós não tiver pecado, atirai a primeira pedra. Sabe o que o Nicolas Ferreira faria? Ele lançaria com prazer a última pedra, é aquela que mata. Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, Sóstenes Cavalcante e tutti quanti, eles não perguntariam quem entre vós não tiver pecado, atirai a primeira pedra. Todos eles estariam em fila para lançar a última, aquela pedra que mata. É muito impressionante, porque eles usam a figura de Cristo para simplesmente reentronizar outra figura, porque a figura de Davi é a figura fundamental para a teologia do domínio. O Nicolas Ferreira tem 24 anos. Já é o deputado federal eleito com o maior número de votos no Brasil, 1,5 milhão de votos. Se você compara a fala do Nicolas Ferreira quando Jair Messias Bolsonaro, o Nicolas Ferreira é quase um Padre Antônio Vieira. O que, aliás, não é muito difícil, mas a verdade é essa. O Nicolas Ferreira, de fato, é evangélico, por convicção. Não é oportunismo político do Nicolas Ferreira. Ele tornou a sua convicção oportuna, mas seria desonesto intelectualmente da nossa parte se nós não acreditássemos na sinceridade da fé do Nicolas Ferreira. Eu acredito. Eu acho que realmente ele é evangélico mesmo. E ele usa isso de maneira oportunista, mas o Jair Bolsonaro é católico, batizado no Rio Jordão por interesse eleitoral. Por isso que cada vez mais ele será o marido da Michelle. Não se esqueça disso. O Jair Bolsonaro, depois de passar por 7 mandatos, 28 anos como deputado federal, do baixo clero, folclórico, exótico, ele tornou-se presidente da República, o maior fenômeno político eleitoral da nova República. O que o Bolsonaro conseguiu em 2018, o Lula não conseguiu em 2002. O tsunami eleitoral do Bolsonaro em 2018, a proporção que adquiriu, o número de deputados anônimos que ele elegeu, de senadores e governadores, Haroldo, na minha opinião, não tem paralelo na história da nova República como impacto imediato. Mas o efeito eleitoral em 2018 não tem paralelo. O Nicolas Ferreira Salat tem atrás dele a Igreja Evangélica. Ele tem atrás dele, hoje, 40 milhões de pessoas. Quando o Edir Macedo, em 2008, dizia não vamos desperdiçar esse potencial, ele não foi desperdiçado. Há um estudo brilhante que você pode encontrar no Google, se você colocar assim, José Eustáquio Diniz, voto religioso 2018. É um brilhante demógrafo, ele faz um estudo do voto religioso em 2018. De 2002 a 2018, surgiu de maneira sistemática neste país, já havia antes e fortaleceu-se, a Frente Parlamentar Evangélica, que, aliás, foi estudada por uma jornalista investigativa brilhante, Haroldo, a Andrea Dipp, que tem um livro muito importante sobre a Frente Parlamentar Evangélica e o seu projeto de poder. Neste livro, há uma proeza da Andrea Dipp. Ela conseguiu uma entrevista com o senador Harold de Oliveira, que faleceu durante a Covid e que foi eleito vencendo o César Maia no Rio de Janeiro pelo voto evangélico. Foi uma grande surpresa.
O senador Harold de Oliveira dá uma entrevista enorme. O senador Harold de Oliveira diz: depois da Constituição de 1988, decidimos, ou seja, a Igreja Universal do Reino de Deus, ter uma participação política decidida no Congresso, como fundando a Frente Parlamentar Evangélica. Veja, por que 1988 é a Constituição? Porque se o artigo 5º da Constituição estabelece que a liberdade religiosa é parte indissociável da dignidade da pessoa humana, o artigo 19 estabelece o caráter laico do Estado. E diz assim, literalmente, é proibido que o Estado se associe a uma religião determinada em detrimento das outras. A Igreja Universal do Reino de Deus decide ampliar o seu projeto político como uma resposta à Constituição. Agora, em 1988, Haroldo, você viu alguma liderança evangélica contestar a Constituição? Não. Não. Sabe por quê? Vamos lembrar Porque do Gary North? Eles estavam se aproveitando do artigo anterior. Isso. E para lembrar o Gary North, uma religião minoritária não poderá fazê-lo. É preciso o quê? Através da educação e da ocupação de espaços, chegar a um momento no qual 33% do povo acreditam que uma ordem teonomista é justa. Só para concluir, o Nicolas Ferreira tem que ser levado muito a sério, é a minha hipótese. Creio que o Pablo Marçal não tem o estofo de um Nicolas Ferreira. Por quê? Porque o Pablo Marçal, ele não tem atrás de si nenhum partido, ele não tem atrás de si nenhuma convicção religiosa, ele já deu várias declarações, há vários vídeos do Pablo Marçal condenando a reunião de religião e política. O Pablo Marçal, na campanha de 2022, colocou-se contra Jair Bolsonaro e o Lula. O Pablo Marçal é um orador que não é nada excepcional, que é o encontro do Getúlio Vargas com Luiz Carlos Prestes, antes da Revolução de 30, porque foi oferecida a condução militar do movimento ao Prestes, que era um grande herói da época. E o Getúlio Vargas se encontra com Prestes, ambos gaúchos. E então o Prestes conta isso tem num caderno de história da UFRJ, uma longa entrevista do Prestes. Ele diz que encontrou Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas, tomando chimarrão, todo bonanchão, e convida ele para liderar militarmente a Revolução de 30. Aí o Prestes recusa, porque ele diz assim, então eu falei longamente com o Getúlio Vargas sobre o que de fato seria uma revolução comunista. E fala. E quando termina, o Getúlio Vargas se vira para o Prestes, na recordação do Prestes, e diz a seguinte frase: o senhor tem a eloquência da convicção. O Prestes se anima e diz, então, senhor Vargas, o que eu preciso são de armas, tais e tais armas para a Revolução Comunista. O Getúlio Vargas responde para o Prestes, o senhor pode esperar. E ele esperou, e as armas nunca chegaram. Pablo Marçal tem a eloquência da convicção, apenas. Ele não tem conteúdo, ele não tem estofo. No momento em que houver um debate concreto, agora, ele se prepara muito, ele certamente terá números na ponta da língua, ele certamente fará perguntas inesperadas, mas do ponto de vista de longo prazo, eu creio que o Pablo Marçal é um balão que em breve será estourado, e não somente isso, Haroldo, o Pablo Marçal terá problemas muito sérios com a justiça, porque há uma série de processos que estão em curso que não são nada favoráveis para o Pablo Marçal. Por exemplo, ele não pode mais realizar atividades em ar livre, como aquela loucura que ele fez, levando pessoas para a Serra da Mantiqueira. É um processo já decidido. Houve uma outra situação que um colaborador dele faleceu de um ataque cardíaco fulminante depois da tentativa de uma maratona louca. Houve um reality show, em que alguns participantes denunciaram abuso. Então, do ponto de vista objetivo, o Pablo Marçal vai enfrentar problemas criminais que não são simples. E eu não vejo no Pablo Marçal nenhum estofo que permita pensar a médio e longo prazo. No Nicolas Ferreira, sim. É impressionante como neste país a falta de conhecimento histórico nos obriga sempre a repetir a história como farsa. A tentativa de privatizar as escolas públicas remonta, sabe a quando? A 1957, 59, quando pela primeira vez no Brasil foi estabelecida uma lei de diretrizes e bases, depois de uma discussão longuíssima,
A primeira lei, a primeira LDB de 1961. À época, antes de ser governador da Guanabara, havia um deputado eloquente, brilhante, o maior golpista da história do Brasil, mas um dos Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda apresentou um aditivo na surdina que não obrigava a privatização, mas que desviava dinheiro público para escolas privadas. Exatamente o que o Ratinho Júnior está tentando fazer no Paraná. Por que não foi levada adiante a estratégia? Porque o Darcy Ribeiro deu-se conta, e o Darcy Ribeiro não era exatamente um homem quieto, ele colocou a boca no trombone, conseguiu o apoio da USP, e ele desafiou o Carlos Lacerda para um debate público, Haroldo. Imagine este debate, Darcy Ribeiro e Carlos Lacerda. Teria sido um momento único na cultura brasileira. Na hora final, o Carlos Lacerda não foi ao debate, mandou a Sandra Cavalcante, que era modernista histórica. O Darcy Ribeiro triunfou sobre o debate, destruiu os argumentos da Sandra Cavalcante, o aditivo do Carlos Lacerda foi retirado do projeto de lei. É a isso que nós estamos voltando. Nós estamos voltando exatamente a isto. É muito impressionante como neste país a falta de conhecimento histórico nos obriga sempre a estar retrocedendo para momentos anteriores. O Brizola tem uma famosa entrevista que agora voltou a viralizar, em que o Brizola diz que se um dia os evangélicos ingressarem na política, o resultado a longo prazo será uma teocracia e será matar pessoas em praça pública. Uma famosa entrevista do Brizola. Como tenho lido os livros de Edir Macedo, a Nicolas Ferreira, Silas Malafaia, olha, a dívida que vocês têm comigo, eu acho que é impagável, é maior do que a dívida externa brasileira. São todos não leitores ativos de Guimarães Rosa. Você recorda que é um momento em que um tema central do Grande Sertão Veredas, na fala Rio do Riobaldo, é se, afinal de contas, em algum momento ele fez ou não fez o pacto com o diabo. Essa questão está lá, latente. E é um momento em que, maravilhoso, em que ele tem assim, o Riobaldo, ele declina uns 30 nomes de falar o nome daquele que não tem nome. Você lê os livros do Nicolas Ferreira, Edir Macedo, Deus aparece de vez em quando. A figura realmente dominante é o diabo. Então eu escrevi hoje nessa coluna que o sal da terra para eles é a demonologia. Eles são demonólogos involuntários. Demonologia é a ciência que estuda o demônio. Olha aqui, por exemplo, olha isso aqui. Eu vou falar sobre isso na semana que vem na minha coluna. Edir Macedo. Como vencer suas guerras pela fé. Descubra como enfrentar as batalhas do dia a dia. Agora, quem você acha que você está enfrentando no dia a dia? É ele. O inimigo. O Sete Pérez. É o anticristo. Então, por exemplo, a página 8 do livro do Nicolas Ferreira, prefácio do Silas Malafaia. O ser humano é um ser social e o diabo sabe disso. Aí entra no livro do Nicolas Ferreira. Primeira, página 23. Paulo, em suas cartas aos Efésios, fala sobre a necessidade de a igreja estar atenta e preparada para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Porque sabemos que o diabo, está escrito lendo, o diabo utiliza pessoas para militarem a favor do seu império. Então, esses livros são demonologias involuntários. Se você retira 2 espantalhos de toda a teologia do domínio brasileira, o fantasma do comunismo batendo na porta, o fantasma do diabo no dia a dia, os livros inteiros perdem sentido. A visão do mundo da Brasil Paralelo. Agora eles estão tentando se sofisticar, mas no princípio do Brasil Paralelo, eu acompanho a produtora desde o princípio. Do princípio, o Brasil Paralelo era, sobretudo, uma plataforma de difusão para o grande público de hipóteses do Olavo de Carvalho. Por exemplo, eles promoveram um debate do Olavo de Carvalho com o embaixador, que foi pobrezinho do embaixador, foi uma armadilha terrível para o embaixador, não vou nem citar o nome dele que teoricamente era uma discussão sobre globalismo. É um embaixador muito erudito, muito sério, intelectual, importante, apresentou hipóteses razoáveis. E o Olavo de Carvalho contrapunha com suas teorias conspiratórias que não havia globalização, mas globalismo comandado pelo George Soros. Foi uma conversa de loucos. Então, e o principal filme da Brasil Paralelo, o principal documentário
da Brasil Paralelo é este. 1964, o Brasil, entre armas e livros. Eu recomendo muito que as pessoas vejam esse documentário. Não é necessário fazer o que eu fiz, que é assistir 2 vezes tomando notas. Não é preciso tanto masoquismo. Mas esse documentário é muito importante porque ele possui, em síntese, o bolsonarismo e a distopia brasileira. Veja, vamos parar aqui 10 segundos. 1964, 2 pontos, o Brasil entre armas e livros. A hipótese do Olavo de Carvalho, que é o fio condutor, ele falando é o fio condutor do documentário. O que diz o documentário? Diz assim: em 1964, os militares venceram uma batalha importante. Qual? A Batalha das Armas. Evitaram que o comunismo tomasse o Brasil. Mas os militares devem ser condenados, e uma das coisas mais surpreendentes, porque não exterminaram a esquerda. Assim, literalmente é isto. Então, pela ineficiência. É isso. Ineficácia. A ineficácia na morte do outro. Então, os militares venceram a Batalha das Armas, mas perderam a guerra mais importante, dos livros. Por isso, qual é a guerra que importa? Descubra como vencer a guerra cultural. Então, agora, substitui 2018, o Brasil entre urnas e livros. Jair Messias Bolsonaro venceu a batalha das urnas, mas não pode descuidar da guerra mais importante. Qual é? Guerra cultural. Qual é a crítica que a extrema-direita mais radical faz hoje ao Bolsonaro? Quando eles falam assim, mas o Bolsonaro, o André Mendonça é petista. Estou falando sério. O Cássio Marques, esse é para onde o vento soprar. O Augusto Aras, petista de carteirinha. Ou seja, o Jair Messias Bolsonaro ganhou a Batalha das Urnas, mas perdeu a Guerra da Cultura. Agora, Haroldo, 2026, sabe qual é o documentário que eles adorariam fazer? 2026, 2 pontos, o Brasil entre o púlpito e os livros. O Brasil não precisa de mais cristãos, mas sim de mais pessoas que vivam o cristianismo. Chegar ao poder não é tão importante quanto modificar as estruturas internas da democracia, de forma a torná-la cada vez mais a imagem de uma ordenação teonomista. Vê como é que as pontas começam a se atar? Por isso, no dia 25 de fevereiro, a Michele Bolsonaro se deu o direito de tomar o microfone na Avenida Paulista e dizer a frase mais inconstitucional do ano de 2024, negando a separação entre religião e política. É isto que nós estamos enfrentando agora. E a Brasil Paralelo, mas você tem razão, a Brasil Paralelo é católica, ortodoxa, monarquista, não se associará aos evangélicos, mas eles são, sobretudo, homens de negócio. Se a faculdade, a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Ou você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus? Aí ela tem um diploma, e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Mas ela tem um sonho. Eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho está lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus, aí fala assim, não fala de Deus para mim, não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja, o que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, e se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar. Como esses 2 vídeos se inserem na questão da teologia do domínio? Porque é uma manipulação barata do repertório bíblico para obtenção de ganho político. É um plano de poder. É isto. Só que o André Valadão esquece algo importante, Haroldo. É que o diabo veste Prada. O diabo também veste Gucci. E, sobretudo, o diabo usa Rolex. Ele também, né?